Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Márcio Pereira. Vamos para mais uma aula de espiritualidade cristã. Hoje nós vamos falar sobre o exercício dos dons espirituais no ministério cristão. Os nossos 3 objetivos da nossa aula são os seguintes. Primeiro, eu vou mostrar, antes de falar o que é um dom espiritual, nós vamos falar aquilo que não é um dom espiritual. Nós vamos mostrar o que não são dons espirituais. Num segundo momento, aí sim, nós vamos apresentar o que são dons espirituais e também os seus benefícios para o reino de Deus. Num terceiro e último momento, nós veremos a lista bíblica e a classe didática, como a gente separa didaticamente os dons espirituais. Então vamos para a introdução da nossa aula. Muito importante essa parte introdutória para a gente começar a entender o aspecto dos dons espirituais. Então vamos fazer essa relação entre espiritualidade e os dons espirituais, segundo a Durvalina Bezerra, no seu livro Ministério Cristão e a Espiritualidade. Ela diz o seguinte: quando tentamos responder o chamado de Deus, surge logo a necessidade de identificar os dons recebidos, claro, para o desempenho dessa chamada. São os dons que determinam o ministério de cada um, porque o ministério, na verdade, é o exercício dos dons espirituais. A espiritualidade, ela também se expressa no pleno exercício da vocação e requer claro entendimento da relação entre dons espirituais e ministério, oportunidades e limites. Quando nós examinamos a Bíblia a respeito dos dons, é claro, o que mais nos chama a atenção é aquilo que Paulo escreveu, tanto em 1 Coríntios 12 e também em 1 Coríntios 14, uma orientações para a igreja de Corinto, uma igreja que possuía todos os dons, mas que administrava essas habilidades, essas manifestações de maneira imatura, vamos dizer assim. E Paulo deixou bem claro, logo no primeiro versículo do capítulo 12 da sua primeira carta, dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Isto é, Paulo nos chama a atenção de que nós não podemos ignorar. O ignorante é aquele que ignora o conhecimento. E a gente sabe, por ignorar o conhecimento, nós teremos consequências, muitas vezes trágicas, em relação a isso. O que devemos então ser é sermos pessoas equilibradas, que tenham um entendimento correto e uma prática correta no exercício dos dons espirituais. Precisamos dessa visão bíblica e de uma ação equilibrada sobre os dons. E por isso precisamos conhecer. E há, no movimento evangélico hoje atual, o que a gente chama de 2 extremos, de alguns que puxam para o lado da balança, outros puxam para o outro lado da balança em relação aos dons espirituais. Eu classifiquei aqui com 2 termos, né, os sensacionalistas e os tradicionalistas. Os sensacionalistas é aqueles que utilizam o dom de maneira exagerada, desordenada, que muitas vezes banaliza, né, utilizando em alguns casos para autopromoção. A gente tem esse grupo. E às vezes, por conta até desse sensacionalismo evangélico, né, dos dons espirituais, a gente tem uma outra classe dos tradicionalistas que vão desacreditar de alguns dons, né, que vão ser frios em relação a dons, vão ser até céticos, né? A gente tem o ceticismo de pessoas que não acreditam muito em alguns tipos de dons, mesmo estando na Bíblia e relatando, eles vão se tornando céticos. Tudo isso é por conta dos extremos, né? E um trabalhando em contraponto ao outro. É claro que eu poderia aqui destacar dentro da classe dos tradicionalistas os cessacionistas, que acreditam que alguns dons foram específicos para aquela época bíblica e não é válido para hoje. Existe esse grupo também que está classificado aí dentro desses tradicionalistas, eu colocaria dentro desse pacote. Mas quais são as consequências desses extremos? Muitas consequências.
Primeiro, que muitos vão desconhecer os dons, ou desconhecer a dinâmica dos dons. Os crentes não sabem os seus dons porque não são ensinados sobre esse assunto, desconhecem o assunto. Por exemplo, muitos também banalizam ou banalizaram. A gente já falou isso sobre o aspecto daqueles sensacionalistas, né? Que eles conhecem os dons, estudam sobre os dons, mas usam esse dom de maneira relaxada, banalizando o dom espiritual, brincando com as coisas de Deus, muitas vezes para ter o aplauso dos homens, eles até forçam a barra e usam a carne, né, para no sentido de mostrar de que são espirituais e que têm dons especiais. Muitos também, a outra consequência é que vão ignorar. Alguns já ouviram sobre o assunto, mas não querem buscar se aprofundar no conhecimento. Eles ignoram, eles não querem conhecer, eles não querem se aprofundar. Algumas igrejas mais tradicionais acontece isso. Até no décadas passadas, você não poderia nem falar sobre o Espírito Santo, muito mais sobre os dons espirituais e principalmente os dons de sinais. Então isso acontece no meio evangélico. Motivações equivocadas. A gente já falou também de que muitos usam para autopromoção e como um grau, alguns dons usando como grau de superioridade espiritual. Eu tenho esse dom e eu mostro esse dom para dizer para os outros que eu tenho um nível elevado de espiritualidade. E a gente vai aprender aqui que o dom não é concedido por nível de espiritualidade, mas sim concedido pelo Espírito, como ele quer, pela graça de Deus, porque o dom é uma dádiva do Senhor. Então não é ligado a se fulano é mais espiritual ou não. É graça de Deus, é favor de Deus. O que precisamos, portanto, já vimos no início, é de uma visão equilibrada a respeito dos dons espirituais. E não só na questão de conhecer e pensar biblicamente, mas precisamos de um equilíbrio naquilo que a gente chama na relação entre o dom, que é o desempenho do crente na obra do ministério, mas também equilibrando com o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo desenvolvido na vida do discípulo. Os dons, eles têm a ver com aquilo que você faz no reino. E o fruto do Espírito com aquilo que você é o teu ser, é o teu caráter, é a tua vida. Essas duas coisas, de maneira nenhuma, irmãos, elas podem estar divorciadas, elas precisam andar juntas, equilibradas, para que você tenha exatamente um exercício ministerial, vocacional, de maneira equilibrada. E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo chamar a atenção da igreja de Corinto, porque era uma igreja que tinha um alto desempenho com os dons, eles tinham todos os dons, mas era uma igreja imatura, dividida em partidarismos, um era de Paulo, outro de Apolo, uma igreja menina e que não tinha ainda o caráter, o fruto do Espírito desenvolvido naquela igreja. E por isso, Paulo, a gente vai ver aqui na próxima apresentação, o que Paulo trabalha para essa igreja, como ele trabalha com essa igreja. Hoje, o que nós vemos é um desequilíbrio em relação a isso também. Muitos hoje valorizam o desempenho. Muitas vezes olhamos para uma pessoa, para um pastor, e avaliamos logo o desempenho, mas nos esquecemos do caráter. Às vezes, na minha denominação, quando havia sucessão pastoral, eu ficava intrigado com uma coisa, que a primeira coisa que o grupo ou as pessoas do meu círculo de relacionamento pensavam quando estava ali pensando sobre um novo pastor, era ver o currículo de se ele tinha mestrado. Não que isso não seja importante, eu acho que a qualificação técnica e o desempenho de um pastor, de um líder, é muito importante. Mas eu ficava intrigado porque ninguém queria saber da dinâmica do caráter e do fruto do caráter na família, como era aquela pessoa, o ser daquela pessoa, e não apenas o fazer, e não apenas quantas igrejas plantou, o que ele fez, se tem dons maravilhosos, não. Então a gente precisa pensar de maneira equilibrada. Veja que foi isso que Paulo fez com a igreja.
Porque Paulo, ele coloca o amor no centro do entendimento dos dons para a igreja de Corinto. Veja que no 1 Coríntios capítulo 12, o que ele trata? Os dons espirituais. E no capítulo 14, ele também trabalha os dons espirituais. E o que está no centro entre esses dois capítulos que trata dos dons? O amor. Porque Paulo quer trazer esse equilíbrio. Olha, sem o amor você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Não adianta desempenho se você não tiver o caráter. Então a importância de aliarmos essas duas coisas, andando juntos como um casamento, né? Não um divórcio, mas um casamento perfeito. E era isso a ideia do Paulo. E olha como esse equilíbrio é importante nessa frase do Hernando Dias Lopes, que ele vai dizer que caráter sem atuação dos dons gera uma igreja apática. Então o contrário também é válido. A gente está falando aqui do desempenho com caráter, caráter com desempenho, as duas coisas juntas. Agora, se você tiver um caráter, não, tem o caráter de Jesus, aquela coisa toda, mas se você não atuar no exercício do ministério, né, praticando os seus dons, essa igreja será uma igreja apática, que tem caráter, mas não tem atuação. Mas a atuação dos dons sem o caráter gera uma igreja oca. Então veja como o equilíbrio é importante. O caráter sem dons, igreja apática. E dons sem o caráter, uma igreja oca, vazia, sem sentido. Então precisamos desses dois elementos para entendermos e continuarmos o nosso estudo sobre os dons. Agora sim, podemos entrar na nossa primeira parte. Antes de falar o que são dons espirituais, nós vamos falar o que não são dons espirituais. Uma parte fundamental para você entender esse processo dos dons espirituais no ministério. Então vamos lá. O que não são dons espirituais? O que não é dom espiritual? O dom espiritual não é um talento natural. Por quê? O que é o talento natural? O talento natural é aquilo, é uma qualidade que lhe é concedida no seu nascimento físico. E qual a diferença dos dons espirituais? Porque os dons espirituais, diferente dos talentos, eles são concedidos no nascimento espiritual. O talento natural, toda a humanidade possui. Mas, abrindo um parêntese, não deixa de ser um dom da graça de Deus. É claro que aquilo que a gente chama na teologia de graça comum, mas é graça, é dádiva. Porque todo o bem que a humanidade recebe é dádiva de Deus. Agora, a gente separa de maneira didática para você entender do talento daquele não cristão que possui um talento natural. O dom espiritual, ele é concedido no momento em que ele nasce de novo, em que ele se converte, vamos dizer assim. Lembro da passagem que Jesus confronta Nicodemos dizendo: Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer do alto, é necessário nascer de novo. Agora, uma coisa interessante para a gente distinguir essas duas coisas, que de modo geral, o talento natural, a pessoa é destacada. O não cristão, o que fica em evidência é a pessoa que fez uma apresentação, vamos dizer que ele é um músico muito habilidoso, muito técnico, que desde criança tinha uma facilidade para lidar com a música, e todos diziam: esse fulano, Beltrano, realmente tem um dom especial de Deus. E às vezes ele não é crente, pode ser um ateu, mas é uma graça, é uma dádiva, não deixa de ser. E esse talento é destacado à pessoa. Diferente dos dons espirituais, de que quem é destacado quando você exerce, quando você pratica, é o Senhor Jesus Cristo que é glorificado e é o centro das atenções. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui, deveria ser assim, né? Mas muitas vezes a gente usa o dom para autopromoção. Mas via de regra, uma pessoa espiritual, uma pessoa madura, é uma pessoa que sempre a evidência daquilo que faz vai ser a glória de Deus. Então, um músico cristão que tem uma habilidade concedida por Deus espiritual para edificar a igreja,
sempre vamos dizer, poxa, que bênção, o Senhor é maravilhoso, né? Glorificado seja o nome do Senhor por essa apresentação, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Então essa é a diferença, a gente não pode confundir na igreja. Às vezes, irmãos, acontece, vou dar aqui alguns exemplos, né, para você entender. Às vezes, por exemplo, um grande gerente de uma multinacional se converte. Automaticamente pensamos rapidamente, poxa, a nossa igreja está precisando de um gestor, de um administrador, poxa, essa pessoa, poxa, ela administra uma grande multinacional, ela se converteu, ela vai ajudar a gente nesse processo. Para surpresa, muitas vezes essa pessoa vai atuar numa área, às vezes, de ação social, que não tem nada a ver, distribuir comida para pobre, né, nas ruas, evangelizar, porque é diferente, irmãos. A dinâmica, às vezes, profissional que ele tem e, às vezes, quando ele se converte, Deus habilita ele com um novo dom, né, uma nova habilidade. Pode acontecer também, aqui deixa eu deixar bem claro, que Deus pode unir as duas coisas. Ou seja, o Augusto Nicodemos, ele num vídeo ele estava falando sobre isso. Ele disse que desde pequeno, né, desde criança, na escola, ele sempre foi o orador da turma, né, ele sempre tinha esse destaque no falar. Quando ele se converteu, claro, Deus o dirigiu e o conduziu com o dom da profecia, da pregação do evangelho. Hoje ele é um grande pregador do evangelho. O que aconteceu? O que ele disse? Que Deus pode unir aquilo que é natural, o talento natural, com o dom espiritual, aproveitando aquilo ali e fazendo uma coisa só. É claro que isso pode acontecer, mas não necessariamente. Às vezes você tem um talento natural e quando se converte, você vai atuar numa área completamente diferente. Isso pode acontecer? Pode. Segundo, letra B, não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, a gente já falou aqui um pouquinho, que é o caráter de Jesus Cristo desenvolvido em nós. O dom já é a atuação. Então, fruto é qualidade do ser, né, o caráter, e os dons, qualidade do fazer, desempenho, atuação. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos, sempre dando exemplo para você entender. Não podemos confundir a fé como atributo do caráter lá no fruto do Espírito. Lembra que no fruto do Espírito um dos gomos é a fé? Sim, a fé como fruto do Espírito é muito diferente da fé como dom, porque a fé também está na lista do apóstolo Paulo como um dom espiritual. Então, a fé como atributo do caráter é uma coisa, é aquela pessoa que todo crente precisa ter esse caráter confiante em Deus. Isso é caráter, isso é fé, isso é confiança. Agora, aquele que tem o dom da fé é algo especial, é algo extraordinário, é algo acima da média em relação a esse aspecto. Então, não confundir os dons espirituais com o fruto do Espírito, principalmente com os gomos ali. Eu citei o caso da fé, é um grande exemplo. Não é cargo eclesiástico, o dom não é cargo eclesiástico. Irmãos, outra coisa que muitos confundem. Porque os cargos indicam papéis genéricos. Os dons espirituais, funções específicas. Por exemplo, vamos aos exemplos. Nem todo diácono que foi ordenado na igreja possui o dom do serviço. O dom do serviço é uma condição para alguém ser diácono, que a palavra diácono significa servo. Então, se alguém deseja ser um diácono, ele precisa ter o dom do serviço. Na verdade, deveria ser assim. Mas em muitas igrejas, a gente ordena as pessoas não pelo dom que ela possui, mas como um grau hierárquico dentro da instituição. Por isso que eu disse que os cargos indicam os papéis genéricos, né, diferente dos dons que são funções específicas. Né? Os cargos indicam posições na organização, mas os dons, as contribuições no ministério. Eu poderia dar o exemplo de pastor, que pode ter pastores que têm o cargo, ou o tal do presbítero, né? Ordena presbítero, mas às vezes a pessoa não tem o dom da liderança. Né? Então,
o ideal na igreja seria indicar os cargos de acordo com os dons, mas isso não acontece por vários motivos que poderíamos destacar, principalmente nas igrejas menores. Primeiro, falta de conhecimento da igreja em relação aos candidatos, não conhece. Segundo, a falta de material humano para trabalhar nas áreas da igreja faz com que a pessoa ordene aquela pessoa e coloque, porque está faltando ali, fulano é uma pessoa dedicada, coloca ela. Né? Terceiro, porque falta às vezes simplicidade e humildade da igreja. Porque ela direciona os candidatos por jogo de poder e de vaidade. Então, às vezes, falta essa humildade. Os cargos da igreja precisam ser orientados pelos dons dos crentes. A igreja será muito mais eficiente no seu trabalho no reino de Deus se ela seguir essa lógica do reino, essa lógica bíblica. Letra D, não é disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? São tarefas, exercícios do que todo crente precisa desenvolver ou praticar. E os dons? São habilidades específicas que nem todo crente vai ter. Até porque Paulo disse que nem todo crente terá todos os dons. Mas como é que eu explico isso para você? Deixa eu dar um exemplo aqui. Todo crente, irmãos, precisa desenvolver disciplinas espirituais. Que tipo de disciplina? Oração. Todo crente deve orar? Sim, todo crente deve orar. Mas todo crente tem dom específico da oração e da intercessão? Não, só alguns. São aqueles irmãos que de maneira extraordinária têm a oração intercessória como ministério de suas vidas, levantam pelas madrugadas, né, têm uma vida de jejum constante, ora por anos a fio, por situações, 20, 30 anos orando pela mesma pessoa. São pessoas específicas desse ministério. Então é diferente. A disciplina da oração, todo mundo tem que orar, todo mundo tem que interceder, mas nem todos têm essa intensidade de oração. A fé, já falei sobre a fé, a fé é uma qualidade do caráter cristão. Todo crente tem que ter fé, confiança em Deus, né? Crer em Deus e confiar em Deus, mas nem todos têm o dom da fé. A mordomia, todo mundo tem que ser um mordomo, administrar bem aquilo que Deus nos deu? Sim, mas nem todos têm o dom da administração, da gestão. Todo mundo tem que pregar o evangelho? Sim, a palavra de Deus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulo. Mas nem todos têm o dom da pregação. Quem tem o dom da pregação é muito mais fácil, ele tem muita mais habilidade para levar as pessoas ao entendimento através da pregação. Todo crente deve doar? Sim, como disciplina espiritual. Todo crente contribui. Mas nem todos os crentes têm o dom da contribuição, que é um dom específico, que é muito mais intenso. Então, o dom, sempre tudo é mais intenso. A disciplina, nós como meros mortais, vamos dizer assim, praticamos às vezes até com dificuldade, mas como cristão, como um bom cristão, desenvolvemos essas disciplinas. Mas o dom é aquele que tem a facilidade, que é intenso, que é excelente, marca de maneira positiva a vida das pessoas. Então essa é a diferença, né? Quem possui o dom nessas áreas faz tudo com maestria, com facilidade, porque é o dom que ele recebeu, uma dádiva que ele recebeu. Quinto lugar, né, letra E, o que não são dons espirituais, o dom não é o dom do Espírito. E aí a gente teria que ler Atos 2:38, quando Pedro, pregando o arrependimento, e ele diz o seguinte: vocês precisam se arrepender e receber o dom do Espírito. O que Pedro está falando? Usando o dom no singular. O dom é a concessão do Espírito na conversão. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, é isso que Pedro está falando. Vocês vão receber o selo, a concessão do Espírito. Vocês vão receber o Espírito. Quando se converterem, serão revestidos do Espírito. O Espírito vai passar a habitar. Então, é nesse sentido. E esse mesmo Espírito, o que são dons? Qual é a diferença? Esse mesmo Espírito vai capacitar e vai dar capacitações, habilidades para o serviço no ministério. Então essa é a diferença.
O dom no singular que Pedro está falando é o recebimento do Espírito. Dons é a habilidade que esse mesmo Espírito vai conceder você para trabalhar na obra do ministério. Segundo objetivo da nossa aula, o que são dons espirituais? Sim, agora vamos definir o que são dons espirituais. Em primeiro lugar, uma definição bíblica. Por isso aqui separei trechos do apóstolo Paulo, versículo 1, 1 Coríntios 12, e os versículos de 4 a 7. Existem palavras-chave que, somando tudo isso, colhendo as informações dessas palavras-chave, nós vamos compilar aqui uma definição bíblica. Então vamos lá. No versículo 1, Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos, primeira palavra, dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, outra palavra importante, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, outra palavra-chave, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, outra palavra, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação, outra palavra-chave, do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Veremos então as definições dessas palavras-chave que nós aqui destacamos. Primeiro, no versículo 1, Paulo fala dos dons espirituais. Interessante que ali no grego a palavra aparece só o conceito de espirituais, né, que significa coisas controladas ou dirigidas pelo Espírito. Paulo vai usar em outras passagens dos crentes espirituais, né, ou seja, crentes que são controlados e dirigidos, que andam no Espírito. Então, dons espirituais, não quereis que sejais ignorante a respeito dos dons espirituais. A palavra espirituais ali tem a ver com essa coisas controladas pelo Espírito. A segunda palavra que nós vimos foi a palavra no versículo 4, dons, ali, ora, há diversidade de dons. Essa palavra dons, né, o carisma, né, que vem a palavra carismático, charisma, é a palavra graça, ou presente, né, o dádiva, é uma graça divina, muito importante. A outra palavra é que Paulo vai dizer que há diversidade de ministérios. A palavra ministérios, diaconia, né, que significa servo. O diácono é o servo, né, diaconia, serviço. Então é um serviço muito importante. No versículo 6, ele fala que também há diversidade de operações. A palavra operações, a ideia da energia, né, uma palavra que se parece muito com a nossa palavra portuguesa de energia, mas o que ele quer dizer é sobre uma força que capacita o crente para o trabalho. E por último, ele vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A palavra manifestação aqui tem o sentido de fazer visível, tornar visível para aquele serviço, para a pessoa que a gente está ali exercendo dom, edificando a igreja, a pessoa tornando visível nesse sentido. Então, qual seria uma definição bem simplória, bíblica, pegando todos esses elementos e resumindo? Eu tracei da seguinte forma: são capacitações, né? Haja visto que operações são essa força capacitadora, que são dadas por Deus, né? Dom significa graça, significa dádiva, então são dadas por Deus aos crentes para o serviço, ministério, serviço, diaconia, um serviço eficaz no reino de Deus. E é claro, quando eu falo dadas por Deus, a gente está falando também aqui do sentido do controle do Espírito, da direção de Deus através do seu Espírito. E claro, manifestações de tornar isso visível no reino de Deus, trazendo a eficácia no reino de Deus. Então essa seria uma definição bíblica. Mas nós temos outros autores contemporâneos que tentaram definir, então dentro da nossa bibliografia, a gente separou aqui alguns desses homens. O Bill Hybels, ele vai dizer o seguinte, que são capacitações, os dons são capacitações especiais, distribuídas pelo Espírito Santo a cada cristão, segundo o desígnio e a graça de Deus, visando o bem comum do corpo de Cristo. Não está diferente, né, da ideia bíblica do que a gente passou aqui da Bíblia.
O Bruce Bugbe, ele diz o seguinte, que é daquele livro Rede Ministerial, né, que extraí aqui para os irmãos. Ele vai dizer que os dons são capacitações divinas, né, são dádivas ou habilidades especiais dadas por Deus que nos permitem oferecer uma contribuição singular. Também não está longe daquilo que nos foi ali apresentado na Bíblia. Seguindo outros autores, o Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: os dons são dádivas de Deus à igreja para a realização do ministério e a edificação dos santos. Não são dotes naturais, mas capacitação sobrenatural distribuídos pela graça. Agora, o último, Christian Schwartz, ele vai dizer o seguinte, que é uma capacidade, o dom, especial que Deus dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com sua graça, e que deve ser usado para edificação da igreja. A gente percebeu aqui nas definições, na maioria das definições, três coisas importantes que eu classifico como a origem dos dons. A gente viu que eles não procedem do homem. Não é a partir do homem que é escolhido os dons. Não é porque o homem se inclina e que ele é espiritual e Deus dá de acordo com o nível de espiritualidade. Não. Não procedem do homem, mas de Deus. O versículo 11 diz de 1 Coríntios 12: todas essas coisas, porém, são realizadas por esse mesmo e único Espírito. É Ele que faz. Procedem dele. Por isso, o outro conceito aqui explícito ou implícito dentro das definições é que são dádivas à Igreja de Cristo. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Ou seja, eu poderia colocar um outro princípio que é a edificação, né? São dádivas da graça de Deus, dádivas de Deus para a igreja, visando, claro, a edificação de todo o corpo. E também percebemos que eles são oferecidos, dados como essa dádiva, segundo o Espírito. E como eu falei, não segundo o homem, ou não segundo a inclinação espiritual do homem, mas segundo a soberania de Deus. É Ele que distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Não conforme eu quero ou como eu desejo, mas como Deus deseja diante da sua soberania. Isso é muito importante para a gente compreender o sentido bíblico. Qual é o propósito dos dons? A gente já viu aqui a origem, definições. Qual o propósito dos dons espirituais? Eu destaco dois, poderia ter um terceiro. Então vamos lá, os dois propósitos fundamentais é o primeiro de glorificar a Deus. Antes de qualquer coisa, o nosso chamado é para glorificar Deus. E Deus nos dá dons também para glorificar Ele no mundo, né? No mundo, em todos os lugares, em tudo que você faz, tudo que você tudo é para a glória de Deus, tudo é para glorificar, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E não é diferente com os dons. Deus te deu os dons para que Ele seja glorificado. Não para que você seja visto, não para que você seja no centro, mas que Deus esteja no centro, que Ele seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Então, para que o nosso Deus, 1 Tessalonicenses 1, 11, 12, trechos, diz para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, exercendo a nossa vocação no nosso ministério, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele. É a glória de Deus, visa a glória de Deus. Mas como eu já disse aqui, visa, claro, edificar, glorificar Deus e edificar a igreja. Os dons são dados para a edificação do corpo. Quando em Efésios, Paulo, no versículo 11, fala que ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, ele disse no versículo 2, para quê que ele deu esses dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, para equipar os crentes e edificar os crentes. Esse é o segundo propósito. Um terceiro propósito, Deus nos dá os dons para também alcançar os perdidos. Não só para edificar a igreja, mas talvez seria um terceiro propósito, alcançar os perdidos, alcançar aqueles que ainda estão distantes do Senhor.
Em quinto lugar, qual é o resultado dos dons? Quando você é equilibrado, com uma vida exemplar de caráter cristão, atuando, exercendo seus dons, qual é o resultado? Devemos perceber e pensar que a igreja de Deus, ela não é uma feira de vaidade para você apresentar os seus dons para mostrar superior a um ou a outro, ou mostrar que você tem certas habilidades e que você tem um nível superior de espiritualidade. Não. A igreja, ela é uma plataforma de serviço, onde Deus é glorificado e os irmãos são abençoados. Então não são dados para autopromoção. Os dons não é para isso, para você se autopromover. Não use os seus dons para autopromoção. Mesmo que de maneira inconsciente, faça um exame, um autoexame do seu coração. E outra coisa, nenhum membro da igreja pode se gloriar por ter aquele ou aquele outro dom, de maneira nenhuma. Por isso que se você ler, porque a gente não tem tempo, se a gente ler a sequência do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar através da ilustração do corpo, de que nós somos partes do corpo de Cristo, e que o corpo, cada parte, realizando a sua função, que são os dons, né, a função do corpo, das partes do corpo, essas partes são interdependentes. Dependemos uns dos outros. E não podemos, a mão não pode dizer para o pé que é superior, a boca também. É isso que Paulo está tentando trazer. Olha o versículo 24 e 25, eu coloquei aqui. Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros. Então, para que não haja divisão, Deus às vezes dá honra àquele pequenininho. O dedinho, o dedo para quê? Eu sou a boca, eu que falo. Nada, então Deus às vezes dá honra até esse pequeno para quê? Para que haja equilíbrio, para que haja um cuidado mútuo, né? De igual cuidado dentro do corpo. Né? Então não pode haver essa divisão na igreja de superioridade por causa dos dons espirituais, de maneira nenhuma. Deixa eu contar uma ilustração rápida. Uma vez eu estava evangelizando uma irmã que estava afastada do evangelho, estava fora da igreja. E é interessante, conversando, ministrando o evangelho, e de repente, a gente estava na rua, conversando na calçada, chegou uma mãe que eu conhecia, ela também conhecia, com uma criança, uma criança, não sei se tinha uns 3 anos, e essa criança, ela tinha dificuldade de andar, de ficar em pé. Sabe por quê? Porque ela nasceu com defeitos nas mãos e nos pés. Ela faltava alguns dedinhos dos pés e ela tinha dificuldade então de caminhar, de ficar em pé. Veja a importância de um dedinho. E eu olhando aquela situação, me veio um estalo e eu pensei na questão da igreja e daquela irmã estar afastada. E eu fiz o link imediato e disse: minha irmã, você está vendo aquela criança, a dificuldade que ela está tendo para ficar em pé e andar? Ela, sim. Você sabe por que ela está com dificuldade? Sei. É porque ele, coitado, ele nasceu com defeitos físicos, ele não tem alguns dedinhos dos pés, por isso que ele tem dificuldade de andar, por isso que ele tem dificuldade de ficar em pé. E eu falei assim: então, minha irmã, isso é uma ilustração para a sua vida, para a minha vida. Assim é a igreja do Senhor. Você está afastada do evangelho, você pode ser o dedinho do pé. Talvez você diga: eu não sou tão importante assim, sair da igreja, ninguém se importa comigo. Não, você é importante. Deus te concedeu os dons e te colocou para edificar a igreja. Quando você se afasta dessa igreja, você é esse dedinho que falta para trazer equilíbrio, para trazer dinâmica a essa igreja. Você está fazendo falta na igreja, porque o Senhor tem um chamado. E ela começou a se emocionar, ela chorou, né? E ali eu orei por ela e foi um momento muito importante. Então veja, irmãos, Paulo traz esse equilíbrio, né, para que a gente possa entender e não se colocar em grau de superioridade por causa de alguns dons específicos. E às vezes, então, aqueles dons que são menos valorizados, Deus dá mais honra para que haja igualdade, né, e não haja essa discrepância. Então, quando você usa de maneira adequada, quando você tem a motivação certa, mas a prática certa, qual é o resultado?
Deus é exaltado e glorificado nos céus, e os homens são abençoados na terra. Isso é o resultado de um homem que está com o coração inclinado para adorar a Deus e está praticando seus dons de maneira equilibrada. Deus é glorificado e as pessoas são servidas, abençoadas, edificadas para a glória e louvor do nome do Senhor. Benefícios dos dons, para fecharmos aqui essa parte. Quais são os benefícios dos dons? É claro que a gente viu que o propósito dos dons é a edificação do corpo, é coletivo. Mas é inevitável que quando você serve a Deus, quando você é usado por Deus, quando você se coloca à disposição nas mãos de Deus, quando você é usado por Deus, é claro que traz um benefício pessoal de alegria. Olha o que Jesus disse em João 15, versículo 8, depois o 11. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando a gente dá fruto através dos dons espirituais, a gente frutifica no reino. Jesus disse isso, olha, eu digo isso, que o meu Pai é glorificado, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e que essa alegria seja plena e completa. Então, quando damos frutos, exercemos nosso papel dentro do reino de Deus, praticando os nossos dons, é claro que há esse benefício pessoal da alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas, claro, o propósito fundamental dos dons espirituais são os benefícios à igreja e ao seu reino. Benefícios à igreja desse corpo que vai sendo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas e que vai crescendo e edificando-se a si mesmo em amor na medida em que cada crente exercita o seu dom, ou faz a sua parte, realiza a sua função dentro do corpo, trazendo edificação. E claro, para o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Então os benefícios extrapolam os muros da sua igreja local. Vai para aquela igreja no outro lado do mundo, ou para outros irmãos espalhados pelo mundo, ou, como eu disse, até mesmo alcançando novas pessoas para o reino. Por isso que a palavra de Deus em Mateus, Jesus disse que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que eles vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. São os benefícios dos dons espirituais. Passando agora para a terceira e última parte do nosso estudo, nós vamos agora para a lista e a classe dos dons. Vamos explicar essas duas coisas e esclarecer um pouco mais. Então vamos primeiro para a lista bíblica dos dons, algumas listas traçadas pelo apóstolo Paulo em textos distintos. Primeiro, a primeira lista que a gente vê na Bíblia é a lista de Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. E nessa lista a gente vê alguns dons específicos. Abrindo um parêntese, muitos estudiosos acreditam que essas listas não são listas fechadas, né? Apenas ali de maneira didática, o apóstolo Paulo apresenta alguns dons, mas que isso não é fechado, que existem outras possibilidades, outros dons que a Bíblia especificamente não fala, explicitamente não fala, mas que implicitamente a gente vê em outros textos. A gente vai ver aqui no próximo slide até algumas dessas ideias de outros dons que não estão listadas nessas representações, mas que podem ser sim. Quando você olha para a prática da igreja hoje, a gente percebe que isso pode ser sim um dom espiritual. Mas vamos lá. Primeira lista fala sobre profetas, né, ou profecia, ministério ou serviço, dependendo da sua versão bíblica, né, que você vai ter nomes diferentes. Ensino ou mestre, né, ensino ligado ao mestre, ao dom de mestre, dom de ensino. Aconselhamento ou encorajamento, dependendo da sua versão, ou exortação, né? Contribuição, liderança e misericórdia. Esses são os dons listados em Romanos 12, 6 a 8. Em Efésios 4, 11, são aqueles dons ministeriais, ou vamos dizer assim, dons de liderança, né? Que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu classifico aí como esses dons de governo, né? Vamos dizer assim. Na lista de 1 Coríntios 12, né, do texto que a gente tem visto aqui desde o início, no versículo de 8 a 10, a gente tem ali palavra de sabedoria,
palavra de conhecimento, fé, de cura, dom de milagres, dons de discernimentos e dons de língua e de interpretação. Nesse primeiro momento aqui eu não vou explicar os dons, mais à frente um pouco a cada dom desse a gente vai tentar dar uma explicação para que você possa entender e ir se identificando com esses dons. Na quarta lista a gente tem 1 Coríntios 12, 28, que é apóstolos, profetas, parecido um pouco com Efésios 4:11, né? A lista, apóstolos, profetas, mestres, e acrescenta aí milagre, cura, socorro ou ajuda, que é diferente de serviço, tá? Socorro e ajuda, e administração ou gestão, mordomia, que é um outro dom. Agora, nesse próximo slide, a gente percebe aquilo que eu acabei de falar, algumas possibilidades, alguns dons, que não está aqui nessa lista, por exemplo, que Paulo traz a ideia de que, por exemplo, o celibato é um dom, é como se fosse um dom, não é qualquer um que tenha essa capacidade dada por Deus de não casar, estar solteiro. Isso aí pode ser uma possibilidade. E aqui outras 4 possibilidades, Romanos 12, 13, que fala da hospitalidade. O texto fala de maneira geral da hospitalidade cristã. Mas é claro, quando você vai para a prática, você observa que existem irmãos e irmãs que possuem uma capacidade sobrenatural de receber missionários, pessoas estranhas, e colocam essas pessoas estranhas em suas casas como se conhecessem há anos, né? E essa hospitalidade, essa receptividade é notória diante de alguns irmãos na igreja. Tiago 5, quando fala da oração intercessória, também a gente percebe na dinâmica de trabalho irmãos e irmãs específicas que têm um dom específico da oração, da intercessão, que são chamados e que são dotados por Deus para esse trabalho que é árduo, que é penoso. Quem tem o dom da intercessão não é fácil, né? Se colocar na brecha por situações complexas. O Salmo 150, que fala de várias realidades no Salmo sobre comunicação criativa, né, como música, né, como danças, como arte de forma geral, de teatro, né, de você se expressar, de comunicar o evangelho a partir das artes. E de Êxodo, né, a capacitação sobrenatural que o Espírito deu ali os construtores do tabernáculo, o que a gente observa hoje no meio cristão, de alguns irmãos que têm uma habilidade artesanal para as coisas manuais de maneira extraordinária. Então pode ser que seja aí um dom que Deus dá, uma dádiva para essas pessoas que têm facilidade de lidar com a arte, com o artesanato, com coisas manuais. Passamos para a classe, né? Já falando da lista bíblica, agora a classe. O que é a classe? A classe dos dons, na verdade, é uma separação didática, é apenas didático. Não tem nada bíblico aqui. É apenas para que fique mais claro, mais objetivo, mais organizado os dons, essas listas bíblicas que a gente acabou de traçar, a gente separou em classe. Por exemplo, os dons que é de ministração falada, classificamos como dons de palavra. Por exemplo, os dons daquelas listas que são dons mais práticos e de ação, a gente classificou como dons de ajuda. E claro, aqueles dons extraordinários como línguas, fé, esses sobrenaturais, classificamos como dons de sinais. Ok? Então só apenas didático, nada mais. Eu queria aqui abrir um outro parênteses para esse próximo slide, de apresentar aqui outras 2 hipóteses, né? 2 hipóteses que a gente traça aqui no trabalho quando a gente fala sobre os dons. Então, 2 coisas. A primeira hipótese vou fazer através de perguntas, né? Existem dons principais e dons de apoio? Uma pergunta eu vou responder. O que seria dons principais e dons de apoio? Seria mais ou menos assim. Um conselheiro, vamos dizer que uma pessoa tem o dom de aconselhamento, exortação, tá? Então esse seria o dom principal. A teoria é essa, é uma teoria, né? Uma hipótese. A pessoa tem um dom principal de exortação, aconselhamento. O que Deus daria a esse irmão que tem esse dom principal
dons auxiliares de apoio para dar suporte a esse dom principal. Daria certamente palavra de sabedoria. Porque o conselheiro, ele tem que ter uma palavra de conhecimento, de sabedoria, né, para dar diretrizes bíblicas para aquele irmão. Então, possivelmente, quem tem um dom de aconselhamento terá dons de apoio. E assim segue em outros dons. Então, é uma teoria de que as pessoas têm dons principais e Deus dá dons auxiliares. Isso leva a uma segunda questão, de que todo crente tem pelo menos um dom, mas eu acredito, dentro do que eu acabei de falar, que o crente ele tem mais de um dom, ele não tem só um dom, ele sempre tem um, porque sempre tem esse auxiliar, né? Você tem o dom principal e outros que vão te auxiliando para que você possa conduzir o seu ministério, né? Então, às vezes, seu ministério está voltado mais para esse dom principal, e você possui dons auxiliares que vão te dar suporte para você exercer o seu ministério. Então, fecha parênteses, é só para a gente pensar um pouquinho. Vamos entrar, então, para as características dos dons. Eu vou tentar aqui, de maneira bem sucinta, trazer, assim, características dos dons espirituais. Então, vamos para a primeira classe? Lembra que a gente separou de classe? Dons de palavra, dons de apoio, de ajuda e dons de sinais, tá? Então, vamos para os dons de palavras, são aqueles que são ministrados de maneira falada. Vamos lá? Então vamos aí de maneira didática explicar um pouquinho. Vamos primeiro profeta ou profecia. Qual as características, né? Vamos falar. Significa comunicar a mensagem de Deus de forma contundente e com um senso de justiça aguçado. É o profeta no sentido daquele que comunica a verdade de Deus de maneira contundente, porque o profeta ele tem um senso de justiça muito aguçado. Geralmente é aquele que confronta muito, é muito confrontador. Geralmente o profeta, aquele que tem o dom de profeta ou da profecia, é aquele que você ama ou odeia, porque ele é tão contundente, ele é tão verdadeiro, a sua mensagem é tão prática, tão direta, que você ou ama ou odeia, né? Agora, lembrando das características, o profeta, a profecia, por ele ser contundente, prático e direto, não significa ser mal educado. Porque tem gente que fala isso, não, eu sou verdadeiro mesmo, eu falo a verdade na lata. Às vezes é falta de educação. Então toda verdade precisa ser transmitida em amor. A Bíblia já ensina. Vamos lá, ensino e mestre. Estão falados, né? O profeta fala, aquele que ensina também fala. Por isso classificamos como dons de palavra. Então é aquele que comunica o mestre de maneira detalhada e minuciosa a palavra de Deus, de maneira que o corpo de Cristo aprende com mais facilidade. Quem tem o dom de ensino, quando ele fala, você consegue entender, porque a pessoa ele é detalhado, ele é minucioso, ele é claro. Às vezes são muito detalhistas, né? Gostam de explicar tudo e às vezes caem nesse problema de se enrolar porque gosta de explicar tudo. Eles gostam muito de ler, então se você não gosta de ler, certamente você não tem o dom do ensino. Eles se interessam por detalhes que o membro comum não se interessa. Eles se dedicam muito e muito a esse trabalho. Olha que coisa interessante. Eu tenho, tá, uma questão particular, eu tenho o dom de ensino, né, de mestre, eu tenho esse dom. Mas ele não é o dom principal, porque quem tem o dom principal, ele é muito mais detalhista, né? Muito mais os eruditos, né? Eu não me considero um erudito, eu me considero alguém que tem uma habilidade de passar e de comunicar com facilidade da maneira que as pessoas entendam. Mas existem outros colegas de maneira específica. Eu tenho esse dom com um auxílio para o meu dom principal, que eu posso compartilhar depois mais à frente. Mas vamos lá. Aconselhamento e exortação, outro falado, né? O conselheiro precisa falar, comunicar, mas ele precisa também ouvir, né? É aquele que ministra palavras de ajuda, de consolo e de encorajamento. Veja, exortação não é pegar um cajado, dar na cabeça e matar a pessoa, gente. A exortação tem um sentido de encorajar, trazer conselhos sábios, mesmo que sejam, claro, duros, né? Você precisa encorajar a pessoa a sair daquela situação. Então, algumas características.
primeiro, que sabe ouvir, né? Deixa os outros falar e sabe ouvir. Então, se você não sabe ouvir, se você não tem paciência, você pode descartar que você não tem esse dom, porque essa é a capacidade dos conselheiros. Evangelistas, também falado, é aquele que prega o evangelho, né? Compartilha o evangelho e discipula os não cristãos, né? Algumas características, ele tem facilidade de comunicar o evangelho de maneira muito persuasiva. Às vezes você gasta 1 hora falando com um não crente, tentando evangelizar, e você usa bom discurso, boas palavras, mas o evangelista, às vezes, em 5 minutos, ele fala meia dúzia de palavras e já consegue convencer a pessoa, aquela pessoa reconhece. Então é um dom extraordinário. É aquela pessoa que é apaixonada pelas almas perdidas. Geralmente ele anda sempre com os folhetos, ele não perde tempo, em qualquer situação ele vai aproveitar. Se você vacilar, ele vai te evangelizar. Eu lembro uma vez, abrindo parênteses, que eu estava no hospital para fazer uma visita, estava aguardando lá de fora do hospital, porque o CTI precisava resolver lá algumas situações, estavam aquelas pessoas ali, aglomeradas ali, e tinha um evangelista pregando o evangelho. E eu achei legal ele pregando, e eu fui dar atenção à pregação. Pra que eu fui fazer isso, né? Eu fui dar atenção, ele veio pra cima de mim e me evangelizou. E eu achei isso muito interessante, muito curioso, porque o evangelista deu uma brecha, ele não perde a oportunidade. Nós, simples mortais, que não temos o dom de evangelismo, evangelizamos como disciplina espiritual, como eu disse lá atrás. Né? Mas com aquela dificuldade, evangelizamos, mas perdemos às vezes algumas oportunidades, mas o evangelista não. O evangelista é o ministério dele. Palavra de sabedoria, outra falado, né? Geralmente quem tem o dom de aconselhamento, exortação, tem como auxiliar palavra de sabedoria. É aquele que ministra na hora certa uma palavra sábia, né? Quando há necessidade específica no corpo. O irmão que tem esse dom, ele tem sempre uma palavra que aponta caminhos sábios. Ele tem uma capacidade de interpretar as escrituras e aplicá-las à vida de modo funcional e eficiente. Geralmente também tem palavra de conhecimento, porque eles conhecem e aplicam de maneira sábia. Palavra de conhecimento é habilidade para descobrir novos conhecimentos que beneficiam o corpo de Cristo. Esclarece informações e ideias necessárias para o crescimento e bem-estar do povo. Exemplo, aquela dúvida de discussão teológica, sempre aquele que tem esse dom sempre tem uma palavra ali de esclarecimento, né? De que vai sanar as dúvidas. Ele tem a capacidade de aprender, de assimilar conhecimentos espirituais. Geralmente são os eruditos. Aquilo que eu falei, quem tem o dom de ensino como um dom principal, certamente ele vai ter também palavra de conhecimento como auxiliar. Comunicação criativa, eu já falei que são aqueles que comunicam o evangelho através da arte, da música, do teatro e de outras expressões, como a gente viu no Salmo 150. Então esses são os dons, né, de palavra. Né? Agora vamos passar para os dons de ajuda, aqueles que são práticos, né, que são mais práticos, né, e de apoio e de serviço. Vamos lá. Então, primeiro, ministério ou auxílio ou serviço, né? Dependendo da sua versão, esse é o primeiro dom do serviço. São aquelas pessoas que estão sempre trabalhando e servindo, que estão nos bastidores, aqueles que... o grande complicado dessas pessoas que servem com maestria e excelência é que, às vezes, muitos desses irmãos e irmãs, eles beiram o ativismo religioso, né? Que às vezes não se inclinam muito para as disciplinas espirituais da oração, da leitura da palavra. Esse é um grande risco. Quem tem esse dom muito voltado para assistência, né? para o trabalho, às vezes até mesmo bruto, e negligenciar essa área da espiritualidade, das disciplinas espirituais. Então, cuidado. Eu lembro de um caso na igreja que eu pastoreava, que eu convidei uma pessoa, ele não conhecia ninguém na igreja, ele estava lá na igreja como visitante daquela pessoa que ia casar, e ele estava lá assistindo, sentado no banco. Mas como era uma comunidade pequena, pobre, com suas dificuldades, era um casamento simples, né, de uma pessoa que, na verdade, já morava juntos, né, e casou no papel, então era uma coisa bem simples.
aquele irmão, ele não se conteve. Ele, quando eu fui ver, ele já estava na cozinha lavando prato, lavando os talheres, lavando a louça. Eu falei, rapaz, você é o convidado, você deveria estar sentado assistindo. Ele não consegue, porque quem tem o dom de serviço, ele não consegue ver trabalho e ficar parado. Ele precisa agir. Aquilo que eu falei, ele é tão agitado, as pessoas que têm o dom de serviço, que às vezes pode cair nesse problema da negligência das disciplinas espirituais. Contribuição, que é outro serviço, né? Que é um desprendimento acentuado com as coisas materiais. Ele não tem apego. Isso, claro, é uma prática que todo cristão deve ter, aquilo que eu expliquei da disciplina espiritual. Mas quem tem esse dom, ele é muito mais liberal para doar. Ele é muito mais desprendido. Ele é muito mais generoso em doar recursos, dar roupa do corpo, dar, às vezes, um utensílio da casa dele. Ele não pensa. Geralmente quem tem esse dom e é casado dá um problema danado, porque às vezes a mulher não tem esse dom e aí ele quer doar alguma coisa de casa, já se comprometeu com alguém, quando ele vai falar com a esposa dá uma briga danada, porque às vezes ele doou a geladeira nova, é um problema. Então é aquele que quando tem as campanhas ele é o primeiro, ele não tem milindres, por exemplo, se tiver que doar um carro, doar alguma coisa de valor, porque ele não está apegado, o que ele pensa é contribuir para o reino de Deus, para a bênção da igreja do Senhor. Liderança é a facilidade de alguns para levar as pessoas a cumprir os alvos de acordo com os propósitos de Deus. Eles conseguem agregar pessoas e levá-las harmoniosamente e voluntariamente a cumprir tais alvos para a glória de Deus. O líder, ele arrasta pessoas sem muito esforço. Então, o líder, ele não impõe, é aquele que consegue arrastar as pessoas pelo seu exemplo, pela sua vida, consegue agregar e levar e conduzir essas pessoas ao propósito de Deus. Misericórdia são aquelas pessoas que se compadecem, que sentem a dor do próximo, se compadecem das pessoas que estão em sofrimento. E elas não ficam só nessa dor, né, nas entranhas, como diz a palavra no original, né, sentindo a dor do próximo, do outro, né, do sofrimento alheio. E deixa eu te abrir um parênteses. Quem tem esse dom, às vezes, sente a dor literalmente que a outra pessoa está. Uma vez uma irmã veio falar comigo, pastor, mas olha, eu tenho uma coisa muito estranha, porque eu sinto exatamente a dor, se é dor de cabeça, é o que for, eu sinto o que a pessoa está sentindo. Aí eu disse para ela, isso é um dom espiritual, meu. Ela, dom nada, eu quero isso longe de mim, pelo amor de Deus. Falei, não, você precisa aprender a administrar o dom. Então, às vezes, Deus faz você sentir para que você se incline para realizar obras para aliviar as dores dessas pessoas. Então, é saber entender o dom para que você possa tirar o proveito ali e canalizar isso para a glória de Deus. Quem tem esse dom, às vezes, por demonstrar esse amor, essa compaixão, esse serviço, algumas pessoas abusam e tiram proveito e usando essas pessoas que têm esses dons. Isso é um grande perigo. Então, cuidado também, isso precisa ser equilibrado. Se você tem esse dom, se você chora muito pela dor, sofrimento alheio, as pessoas nas ruas, mendigando, se você sente muito isso, bem provável que você tenha o dom da misericórdia. Então, você precisa administrar bem esse dom. Missionário ou apóstolo, né? A Bíblia trata como apóstolo, mas a palavra apóstolo no original tem o sentido de enviado, né? E enviado geralmente o pioneiro. Então a gente traduz como missionário transcultural, né? O missionário pioneiro, que é aquela pessoa que tem a capacidade de administrar novas frentes, plantar igrejas, levar Cristo onde ele ainda não foi anunciado. Geralmente quem tem esse dom tem planos ousados no que diz respeito ao crescimento e ao avanço do reino de Deus na terra. É o apóstolo, né, que é, como eu falei, aquele que é lançado longe onde Cristo não foi anunciado. Ele é pioneiro, geralmente. Pastores são aqueles que têm uma capacidade singular para cuidar do rebanho, para ensinar, para aplicar verdades bíblicas à vida das pessoas, aquele que aprofunda as convicções doutrinárias, produzindo o progresso da fé e na experiência cristã. É aquele que tem capacidade de cuidar da mesma ovelha por anos, 20, 30 anos a mesma ovelha. Coisa que o evangelista não vai ter paciência. Porque uma das coisas que o evangelista não tem, se aquela pessoa ali está dando muito trabalho, fala, tem muita gente querendo aceitar Jesus e eu preciso ir para outra. O pastor, por isso que a tarefa do pastor é aquele que tem paciência,
é aquele que cuida, e aquele que há anos a fio está cuidando, tirando carrapicho da ovelha e cuidando de tudo isso, né? Então todo esse amor, paciência e cuidado para com as ovelhas. Socorro ou ajuda são aqueles que têm a capacidade de ajudar os outros em suas necessidades, de modo a fortalecê-los, encorajá-los, nem fazer com que eles venham desenvolver, né? As pessoas que se colocam, são aquelas pessoas que se colocam à disposição para os outros se desenvolverem e crescerem. Ele é o suporte, ele é o apoio, é como se fosse o trampolim, é como se é aquele que tem um dom de falar assim, sobe aqui que eu vou te jogar e te empurrar, te jogar longe, né? São aqueles que socorrem nesse sentido, ajudam, né, e prover recursos para que as outras pessoas cresçam e se desenvolvam. Né? Aquele que eu já ouvi uma vez de um pastor famoso que pregava grandes sermões, mas ele tinha alguém que tinha o dom do socorro, que sempre fazia as pesquisas para ele, sempre dava esse suporte material, dava todo esse suporte para que o pastor pudesse crescer em sua mensagem, no seu desenvolvimento da sua pregação. Administração. Estamos terminando. Capacidade de entender claramente os alvos imediatos, em longo prazo, de alguma unidade particular do corpo, a fim de traçar e executar planos eficazes para a concretização dos objetivos. Geralmente, é um excelente mordomo, então aquele que tem a facilidade de administrar, de gerir, né, os recursos, né, de levar a igreja aos seus objetivos. Hospitalidade. Também já falei sobre esse dom. São aquelas pessoas que têm a capacidade de prover abrigo e uma calorosa recepção àqueles que estão necessitados de alimento e abrigo. Não se trata da hospitalidade comum, da disciplina que todos nós devemos ser hospitaleiros, como cristãos. Mais do que isso, as pessoas que possuem este dom têm a capacidade incomum de oferecerem hospitalidade a qualquer pessoa que precise, sem, no entanto, perderem a sua liberdade familiar. Fazem isso numa frequência muito maior do que a maioria de nós, doando todo o seu tempo, recursos aos hóspedes. Geralmente as pessoas que são alvos dessas pessoas se sentem completamente em casa, à vontade, parece que conhecem as pessoas há anos. Intercessão também é o óbvio, né? Capacidade de orar intensamente por longos períodos. Geralmente quem tem esse dom tem resultados mais específicos do que os crentes que não possuem esse dom. Essas pessoas são aquelas que afirmam, eu estou há 20 anos orando por você. Né? Muitos da igreja possuem esse dom e é tão importante para o sustento, né, para a continuidade de uma obra. Pessoas que têm esses dons são intercessoras e têm isso como um ministério. Artesanato, já falamos que são habilidades, capacidades que o Senhor vai dando às pessoas para desenvolver habilidades manuais. E por último, os dons de sinais. Esse eu vou passar mais longo, porque são mais óbvios, né? Fé é aquele que tem uma visão, uma capacidade espiritual de ver o invisível e crer que Deus fará, mesmo se parece impossível, pondo-se em ação, mesmo contra as circunstâncias. Capacidade para fazer grandes coisas para Deus. Eu dei o exemplo aqui de George Miller, né? George Miller, que foi um grande homem que teve um orfanato e que vivia da fé. Ele tinha um princípio de não pedir nada. E às vezes o orfanato precisava de alimento e ele só orava, só intercedia, e ele tinha fé e as coisas aconteciam. Grandes coisas para Deus. Cura, essa capacidade sobrenatural de curar enfermidades e restaurar a saúde dos doentes. Discernimento de espírito é aquela capacidade de distinguir o erro da verdade, mesmo antes que os resultados confirmem. Ele sabe discernir bem se um comportamento é humano, de Deus ou satânico. Aqui nesse ponto entra aquilo que alguns pentecostais chamam de profecia e de revelação, são classificados aqui nesse discernimento de espírito, tá? Variedade de línguas, capacidade sobrenatural dada por Deus de falar uma linguagem estranha, né? Nunca aprendida antes. E a interpretação, claro, é aquele que interpreta a linguagem desconhecida, que torna conhecidos a todos aquilo que era desconhecido e estranho. E aí então a língua acaba se tornando uma profecia, né? Porque acaba vindo no sentido de uma palavra que venha de Deus. Operação de milagres são capacidades espirituais
recebida de Deus para influir nos processos naturais, objetivando resultados sobrenaturais. Acontece em nossa cultura, mas geralmente é mais comum em contextos transculturais, animistas, né? Na África, em outras regiões mais tribais, vamos dizer assim. Lá, esses milagres, Deus, através dos seus missionários, vão dotar esses missionários com esses dons de operações de milagres, para tornar conhecido, né, o poder de Deus, né, o dom extraordinário que Deus dá àquela pessoa. Por exemplo, orar. Isso já aconteceu comigo, de uma situação num ar livre, e a chuva começou a dar nos instrumentos, e você fazer uma oração, e Deus mandar uma nuvem, e ali naquele local cessar a chuva, e a 100 metros está chovendo. Então, são essa capacidade de influir nesses processos naturais, resultando em coisas sobrenaturais. Então, coisas tremendas. Eu quero, então, concluir com algumas dicas para você descobrir o seu dom. Então, vamos lá. Primeiro lugar, primeira dica, seja servo. Aproveite as oportunidades de serviço em sua comunidade de fé. É no serviço que você vai descobrir seus dons. Não é parado. Se você estiver sentado, não faz nada na igreja, pastor, mas eu vou me envolver numa coisa que eu não sei se eu gosto. Mas é exatamente. Você vai descobrir aquilo que você não tem habilidade, mas você pode também descobrir naquilo que você tem habilidade. Então se envolva nas possibilidades de serviço da sua igreja, da sua comunidade de fé. Se coloque à disposição. Eu mesmo, e nos multirões missionários, eu percebi que eu não tinha uma habilidade para lidar com o evangelismo. Eu era muito tímido, tinha vergonha, eu não tinha toda aquela persuasão, aquela iniciativa que muitos colegas tinham. Mas eu percebi outros dons nessa caminhada. Quando eu me coloquei à disposição para servir, para ir para os multirões missionários, eu comecei a perceber os dons da pregação e pastoreio e todas essas outras. Foi trabalhando. Trabalhe. Segundo, estude. Da observância bíblica, examine os personagens bíblicos. Vá se identificando, veja a dinâmica do serviço de cada personagem bíblico. Atos dos Apóstolos, observe cada detalhe e faça essa identificação da sua vida com a vida deles, aquilo que você se identifica no serviço, na dinâmica desses personagens. Faça testes. Servos de Deus, homens e mulheres de Deus, desenvolveram questionários, que isso não é o critério máximo, essencial para você descobrir, mas é uma ferramenta usada por Deus, que Deus pode usar para que você descubra. Está aí na internet alguns testes de dons, alguns questionários, que você vai responder esse questionário e você pode ali descobrir qual é a sua habilidade. Mas ore, busque em oração, interceda, clame, peça a Deus para Ele trazer essa revelação, para Ele te colocar no caminho certo. Peça a Ele que a sua chama, você seja uma chama viva e constante no serviço do reino de Deus. Que você consiga ver essa alegria no serviço e você se descubra no trabalho. Peça ajuda. Peça ajuda ao seu líder. Pergunte a ele, seu pastor, seu líder de ministério, se ele observa alguma habilidade, alguma qualidade no trabalho que você desenvolve na igreja. Pergunte. Eu, por exemplo, como pastor, eu posso enumerar todas as minhas ovelhas e eu sei o dom de cada uma delas. Ou de quase todas, não vou dizer de todas, mas porque no trabalho eu sempre observei a característica, a inclinação de cada um, e eu consigo, como líder, como pastor, identificar isso das minhas ovelhas. Então peça essa ajuda ao seu líder, porque ele pode te ajudar. E por último, confie em Deus. Ele te mostrará o caminho. Se você nasceu do Espírito, tenha certeza que o dom está aí. Está aí no seu coração, está aí na sua vida. O que você precisa é confiar. Depois de seguir todos esses passos, confie em Deus. Ele vai te mostrar o caminho. Em oração, não fique ansioso. A ansiedade pode te atrapalhar no projeto, mas se lance nas mãos de Deus, em confiança total ao seu Criador. E que o Senhor possa te usar poderosamente. E que você, de maneira equilibrada, com o fruto do Espírito, caráter de Jesus Cristo desenvolvido no seu coração e atuando com os dons espirituais, o seu ministério seja frutífero e eficaz e para a glória de Deus. Segue algumas referências bibliográficas que eu utilizei nessa aula
e eu espero e desejo muito que você tenha sido abençoado com essa aula. Bom, graça e paz.